e sacrificou mais um inocente. E pelo que você contou... R$80.000. Que a gente tinha combinado, né? Pra pagar o cangaceiro. Viu? Tudo aí. Pela última vez, nunca mais toque a mão em mim. Estamos entendidos? Eu conheço uma passagem secreta que vai até o interior do palácio. Lhe incumbiu de contratar cangaceiros para destruir o ateliê de Dona Lúcia. Pode pegar todos os vestidos que tiver lá, tudo mais que tiver lá dentro. E pode quebrar tudo. Que depender de mim. Diga o que foi que houve, Lúcia. Por que você tá assim? Eu estava vindo trazer o vestido de Dona Graça e a carroça do meu tio atolou no caminho. O que vocês acham da gente dar uma passadinha no engenho depois do jantar? E quando esse dia chegar, você vai ter que decidir. Ou você fica do lado do seu pai, ou do povo de Batanga. Você acredita que existe um limite para a obsessão de um homem rejeitado, pois Mirinho está prestes a provar que não conhece nenhum limite, e desta vez a consequência das suas atitudes será muito mais pesada do que ele imagina. Enquanto ele insiste em perseguir Lúcia, acreditando que ainda pode conquistá-la, uma tempestade começa a se formar ao seu redor. Tonho está cada vez mais atento. Lúcia já perdeu toda a paciência. E do outro lado do oceano, o destino de Batanga também está prestes a mudar para sempre. Tudo começa quando Lúcia tenta convencer Ana Maria a participar do grande desfile que acontecerá em Barro Preto. A jovem continua carregando as marcas profundas das humilhações que sofreu durante anos dentro da própria casa. Acostumada a ouvir da mãe que não é bonita, que não tem talento e que jamais teria destaque em lugar algum, Ana Maria praticamente perdeu a confiança em si mesma. Com carinho, Lúcia segura suas mãos e fala aquilo que ninguém nunca teve coragem de dizer. Você é muito mais forte e bonita do que imagina. O problema é que passaram anos tentando convencer você do contrário. As palavras atingem Ana Maria como um abraço que ela esperou a vida inteira receber. Pela primeira vez, a jovem começa a enxergar uma possibilidade diferente para sua própria vida. E pouco a pouco a ideia de desfilar deixa de parecer impossível. Enquanto isso, Mirinho continua incapaz de aceitar a rejeição de Lúcia. Mesmo depois de ter sido colocado em seu lugar inúmeras vezes, ele insiste em rondar a costureira, fazendo comentários inconvenientes e buscando qualquer oportunidade para se aproximar dela. Mas o que ele não percebe é que Tonho já está observando tudo. O rapaz não demora a se perceber o comportamento suspeito do rival e decide enfrentá-lo sem rodeios. A conversa começa tensa e, rapidamente, se transforma em um confronto direto. Tonho encara Mirinho e dispara. Quando é que você vai desistir da Lúcia? Você já tem casamento marcado e continua correndo atrás de uma mulher comprometida. Mirinho, tomado pela arrogância de sempre, responde com um sorriso debochado. Ele afirma que Tonho está vendo problemas onde não existem e tenta se fazer de vítima, porém logo deixa escapar aquilo que realmente pensa. Segundo ele, Lúcia merece alguém melhor, alguém com mais dinheiro, mais posição e mais influência. Essas palavras fazem o sangue de Tonho ferver. Sem recuar um único passo, ele deixa claro que Lúcia não é uma mulher interesseira e que escolheu estar ao lado dele porque conhece seu caráter. Você não entende nada sobre ela. Lúcia escolhe as pessoas pelo coração, não pelo bolso. A discussão se torna ainda mais pesada quando Tonho toca na ferida que Mirinho tenta esconder de todos. Ele lembra que Casemiro tem muito mais orgulho dele do que do próprio filho. A frase atinge Mirinho como uma facada. O sorriso desaparece imediatamente. A raiva toma conta do seu rosto. Pela primeira vez, ele não encontra argumentos para responder. Tonho aproveita o silêncio para deixar um aviso definitivo. Se continuar perseguindo a Lúcia, você vai se arrepender. Estou falando muito sério. Mesmo tentando manter a pose, Mirinho sente que perdeu terreno. Ele percebe que Tonho não está brincando e que não pretende permitir mais nenhuma aproximação. Enquanto essa guerra silenciosa cresce em Barro Preto, uma situação ainda mais perigosa começa a se desenvolver em Batanga.
Depois de uma conversa intensa com Dumi, a princesa Kenya passa a questionar tudo aquilo em que acreditou durante anos. Pela primeira vez, alguém teve coragem de confrontá-la com a verdade sobre o sofrimento do povo. Dumi não fala como rebelde, não fala como inimigo, ele fala como alguém que ama sua terra. E suas palavras deixam marcas profundas. Kenya começa a perceber que muitas das decisões de Gandalf causaram dor, miséria e injustiça. Pela primeira vez, a jovem se vê dividida entre a lealdade ao pai e a responsabilidade com o próprio povo. Dumi sai daquele encontro acreditando que algo mudou dentro dela, mas nem todos compartilham desse otimismo. Ao conversar com Shinua, ele ouve um alerta preocupante. O conselheiro lembra que Kenya continua sendo filha do tirano e que no momento decisivo ela pode escolher ficar ao lado da própria família. Mesmo assim, Dumi não consegue abandonar a esperança. E enquanto todos tentam descobrir qual será a escolha da princesa, Gandalf começa a perceber que sua filha está diferente. Mais fria, mais distante, mais questionadora. Sem imaginar que a próxima conversa entre pai e filha poderá mudar completamente o futuro do reino. A conversa entre Kenya e Dumi não sai da cabeça da princesa. As palavras do rapaz continuam ecoando como um aviso impossível de ignorar. Pela primeira vez, ela começa a enxergar que existe uma enorme diferença entre amar o próprio pai e concordar com tudo o que ele faz. Quanto mais pensa nas injustiças cometidas por Gandalf, mais difícil fica defender suas atitudes. E justamente quando ela tenta organizar seus sentimentos, o próprio rei percebe que algo mudou. Gandalf não é um homem que deixa passar detalhes. Acostumado a controlar tudo e todos ao seu redor, ele rapidamente nota o comportamento distante da filha. O silêncio dela, os olhares perdidos e a falta de entusiasmo despertam sua desconfiança. Sem demora, ele a chama para uma conversa reservada. O clima entre os dois é pesado desde o primeiro instante. Com os braços cruzados e os olhos fixos na herdeira Gandalf, questiona por que ela está tão diferente. Kenya tenta evitar o confronto, mas não consegue esconder sua indignação ao lembrar do homem inocente que foi sacrificado para proteger os interesses do rei. Ela deixa escapar sua revolta. Mas a resposta de Gandalf é ainda mais perturbadora. Sem demonstrar o menor arrependimento, ele afirma que apenas ofereceu uma oportunidade para aquele homem garantir um futuro melhor para sua família. Em sua mente distorcida, transformar um inocente em bode expiatório não passa de uma estratégia necessária para preservar o poder. A frieza do discurso faz Kenya perceber algo assustador. Seu pai realmente acredita nas próprias mentiras, e isso torna tudo ainda mais perigoso. Ao perceber que está perdendo a influência sobre a filha Gandalf, abandona qualquer tentativa de parecer razoável. Sua expressão endurece e a conversa toma um rumo ameaçador. Com uma voz calma, porém assustadora, ele deixa um recado que faz Kenya gelar por dentro. Existe uma coisa que eu nunca perdoo neste mundo: a traição. A frase cai como uma sentença. Naquele momento, Kenya entende perfeitamente o que o pai está tentando dizer. Não é apenas um aviso, é uma ameaça velada. Gandalf quer que ela saiba que ninguém está acima de sua sede de poder, nem mesmo a própria filha. Enquanto isso, do outro lado da história, outro perigo cresce silenciosamente. Belmira continua desesperada ao perceber que Carrapato se recusa a abandonar Barro Preto. Mesmo sabendo que Belarmino e seus homens estão cada vez mais próximos, o cangaceiro insiste em permanecer na cidade. A jovem implora para que ele vá embora enquanto ainda há tempo, mas Carrapato permanece irredutível. Ele afirma que não deixará a região sem conquistar o perdão e o amor da filha. O orgulho fala mais alto que o instinto de sobrevivência. E Belmira sente o coração apertar ao perceber que a tragédia está cada vez mais próxima. Ao mesmo tempo, Sebastião continua afundando em seus próprios erros. Depois de entregar o dinheiro de Virgínia ao cangaceiro, ele recebe a confirmação definitiva
de que o plano seguirá adiante. Carrapato promete invadir o ateliê durante o grande desfile, destruir os vestidos, provocar o caos e acabar com o sonho que Lúcia construiu com tanto esforço. O problema é que ninguém imagina que o dia do desfile poderá se transformar em algo muito pior do que um simples ato de vandalismo. Belarmino e seu bando estão chegando. Homens armados, homens sedentos por vingança, homens dispostos a matar. E quando todos esses interesses colidirem no mesmo lugar, Barro Preto poderá se transformar em um verdadeiro campo de batalha. Mas o destino reserva mais uma surpresa. Pouco depois, Padre Viriato procura Sebastião para cobrar explicações sobre toda aquela história envolvendo Virgínia e o plano contra Lúcia. A simples pergunta do religioso faz Sebastião perder a cor. Mesmo nervoso, ele tenta mentir. Afirma que desistiu de tudo, diz que refletiu sobre os conselhos recebidos e que não pretende prejudicar ninguém. Mas Viriato não acredita em uma única palavra. O padre olha diretamente para ele e faz um alerta que deixa Sebastião completamente abalado. Não brinque com a vida dos outros. Toda maldade tem consequência. As palavras atingem o vereador como uma martelada, porque no fundo ele sabe que está escondendo a verdade, sabe que já ultrapassou todos os limites, sabe que ajudou Virgínia a colocar em prática um plano capaz de destruir a vida de uma pessoa inocente. E enquanto tenta sustentar suas mentiras, o tempo continua correndo. Lúcia segue concentrada nos preparativos do desfile, sem imaginar que inimigos poderosos estão agindo nas sombras. Tonho permanece vigilante para protegê-la. Quenya começa a se afastar cada vez mais da influência de Gandalf. E o próprio rei percebe que seu império de medo está começando a apresentar rachaduras. Mas quando o desfile finalmente acontecer, segredos serão revelados, alianças serão testadas e alguns personagens descobrirão que certas escolhas cobram um preço muito mais alto do que imaginavam. Se você gostou desta história, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. No próximo capítulo, o plano de Virgínia entrará em sua fase mais perigosa. Belarmino se aproximará de Barro Preto e o confronto que todos tentavam evitar poderá explodir de uma vez por todas.